A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, irmãos e irmãs, você que se inscreveu no canal. Eu peço que você curte, compartilha e acompanha, nossos vídeos, no canal Família de Deus. O assunto que eu vou estar trazendo aqui é a respeito dessa polêmica em cima do pastor Paulo Júnior. E eu gostaria de usar a palavra de Deus também para trazer um alerta aos irmãos, aqueles que congregam também na Aliança do Calvário, ou que congregam nas igrejas, que são da Reforma Protestante, vocês devem tomar um certo cuidado para não deixar entrar nos seus corações a idolatria. Eu tenho percebido muito os comentários de pessoas que estão idolatrando demais o pastor Paulo Júnior de uma forma cega, sem analisar nas escrituras. O pastor Paulo Júnior, ele não caiu agora. Na verdade, ele já caiu há muito tempo, desde o primeiro momento que ele deu o primeiro passo para a doutrina calvinista. Olha para você ver. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Aí eles precisaram de um livro escrito por um herege com a sua filha, para a igreja despertar que o Paulo Júnior estava em excesso de rigidez, de severidade dentro da igreja. Mas até que ponto essa severidade dele é bíblica e não é bíblica? Até porque esse livro, pelo que eu sei, ele é uma armadilha. Esse livro aí, ele foi introduzido para dentro das igrejas como uma armadilha, para introduzir o feminismo, para rebaixar o homem. E eles que são tão estudados, caíram nessa armadilha. Caíram nessa armadilha. Agora, se o Paulo Júnior está falando contra o pecado e tem gente se doendo, o Paulo Júnior está certo. Agora, se ele está agindo com dureza, com rispidez, com falta de amor, com prepotência, achando que é o dono da igreja, tá errado. Porque lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, diz que o presbítero, ele deve cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas com amor, com misericórdia, não por força, não como sendo proprietário delas, de forma voluntária. Voluntária. Lá em 1 Pedro capítulo 4, que nós vamos fazer essa leitura, nos alerta sobre a questão que o julgamento começa pela igreja. Aí muitos vão falar assim: nossa, você está falando mal do Paulo Júnior, você está julgando. Não, meu querido, sou muito grato ao pastor Paulo Júnior, porque de 2012 até 2017 ali, eu acompanhava ele. Eu acompanhei ele, assisti muitos vídeos, compartilhava o seu canal. Mas depois que se apostatou para o calvinismo, aí não dá para me engolir mais. Não dá para digerir esse alimento, esse copo de água com uma gotinha de veneno. Não, são várias gotas, Várias gotas. E tudo isso tem uma consequência. Tudo isso gera consequências na vida daquele que está na frente de um ministério. Imagina, você acusa o fulano lá de tá pregando heresia, mas você não se policia. Aí você fica defendendo umas doutrinas que não tem base bíblica, não tem baseamento, através de livros, começa a idolatrar pais da igreja, que na verdade não é pai coisa nenhuma. Porque se tem alguém que deve ser considerado como pais da igreja, são os apóstolos. E os filhos dos apóstolos nem pais são, Mas eles ainda têm credibilidade. Quem? Irineu de Lyon, Policarpo, E assim por diante. Esses ainda dá para ter credibilidade. Agora não. Usa homens recentes, de 200 anos para cá, para falar que eles são pais da igreja. Pais da igreja onde? E aí, começa a vender livro, começa a fazer comércio
cai no mesmo erro daqueles lobos, falsos profetas. Lê mais livro do que a Bíblia. A Bíblia tem que estar surrada de leitura, de meditação. Se tivesse lendo e meditando na palavra em vez desses livros, com certeza não teria caído nesse erro. Com certeza não estaria nesse sofrimento. Muitas vezes teria livrado de dores desnecessárias. Eu vou ler aqui a palavra de Deus em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Olha para vocês verem o que está falando a palavra de Deus, o que nos alerta. Então acompanha aí, você que é leitor de livro, abandona o livro agora e pega esse livro aqui, ó. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 em diante. Vamos fazer a leitura? Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que o ganho seja piedade, aparte-te dos tais. Mas é grande o ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas consciências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. E o que temos visto dentro do sistema religioso? Pastores fazendo, o seu dom uma profissão, aonde eles enriquecem em cima dos membros. Eu não vou generalizar, mas uma grande parte. Inclusive, vendendo livro, escrevendo livros, fazendo comércio da palavra de Deus. Infelizmente, pastores que muitas vezes dizem defender o evangelho, torce a verdade das escrituras para defender as suas doutrinas. Doutrinas estranhas, doutrinas de homens, doutrinas de demônios. E é por esse motivo que muitos caem em muitas dores, muito sofrimento. Agora, há a questão daquele pastor que, por não vigiar, ele acaba caindo na língua do povo, por calúnia, difamação, maledicência. E aí, meu filho, é perigoso isso. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, apesar de eu não concordar com o pastor Paulo Júnior a respeito daquilo que ele defende como doutrina, eu tenho, como cristão, ser honesto e prudente para não fazer um julgamento injusto. Porque no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 28, se eu não me engano, está escrito que nós devemos julgar não segundo a nossa justiça, mas segundo a reta justiça de Deus. Se cuida você. Antes de você querer falar do A do B, procure mudar a tua vida. Porque a minha, eu estou procurando mudar. Reconheço que eu tenho muitos erros. Agora, há uma grande diferença em você cair em pecado e viver na prática do pecado. O Paulo Júnior, ele pode ter caído nessa questão aí? Sim, mas ele já estava caído. Estava caído a respeito daquilo que ele defende, daquilo que ele ensina, como verdade absoluta. Essa queda provavelmente foi só mais um tropeço na sua caminhada. Eu espero, com todo o meu coração, que o pastor Paulo Júnior, ele retorne, mas não para o calvinismo.
ele retorne para a palavra de Deus. Abandone esses livros, pastor Paulo Júnior. Abandone esses livros. Fique com a palavra de Deus. Examine as escrituras. Se liberta dessa heresia do calvinismo, do amilenismo, da cobrança de dízimo, dessa interpretação equivocada de escatologia que o Senhor tem encaminhado, que tem ensinado aos seus membros, aos seus ouvintes. Busque conhecer a respeito da doutrina das 2 casas de Israel, das 7 festas, do templo de Ezequiel, de 40 ao 48. Busque conhecer melhor as profecias, para que o Senhor venha ser um instrumento verdadeiramente para a obra de Deus, para que, através do Senhor, muitos desses que foram enganados pela doutrina calvinista e pré-tribulacionista venha tirar as escamas dos seus olhos, pois a doutrina da casa de Israel joga por terra a doutrina pré-tribulacionista e doutrina calvinista. Tire essa idolatria da reforma protestante dentro do seu coração. E essa mensagem é para todos vocês que acataram essa doutrina, tanto calvinista quanto pré-tribulacionista. Fique com a palavra de Deus. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João nos deu uma advertência e ele mostra um dos sinais que dá para identificar quem é e quem não é de Deus. Mas muitos hoje confessam o Senhor Jesus como sendo um Deus. Confessa ele como sendo mediador, salvador, advogado. Porém, esse teste não é o suficiente. É preciso aprofundar mais, conhecer aquela doutrina que é ensinada dentro daquela igreja local, para que você não seja enganado, porque tem vários pontos que precisa ser analisado. O que a pessoa pensa a respeito do Espírito Santo, o que ela pensa a respeito do batismo, o que ela pensa a respeito de Jesus, o que ela pensa a respeito de Deus, o que ela pensa a respeito da santidade, do pecado, de vários assuntos da escatologia, o que ela pensa a respeito da salvação e assim por diante. São vários assuntos que você precisa provar, ouvir, examinar nas escrituras e buscar entendimento, buscar os dons conforme 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler um outro texto aqui, que está aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e que se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá
o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-se-lhe que as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, meus queridos, aqui a advertência do apóstolo Pedro é o seguinte: se você padecer fazendo bem, bem-aventurados vós, bem-aventurados são vós. Mas se vocês ensinam a doutrina errada, agem de forma errada, dando mau testemunho, maldito são vocês. Maldita essa doutrina, maldito essa comunidade. É o que a palavra de Deus nos orienta. Porque se você não traz a doutrina conforme a palavra de Deus, você deve ser considerado anátema, maldito. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Então que nós todos possamos nos arrepender e mudar de vida. No meu caso, meus queridos, eu não faço parte de nenhuma dessas comunidades. Porém, eu acredito sim na doutrina bíblica. Creio nos dons. Creio que tem o chamado de pastor. E tem pastores verdadeiros. Não são todos, mas tem os pastores que são fiéis à palavra. Mesmo tendo alguns erros por falta de entendimento. E eu creio que dentro do tempo Deus vai ter misericórdia de abrir o entendimento e tirar as escamas desses pastores. E se eu não congrego em alguma comunidade ainda sendo membro, é por conta dessas comunidades ainda não apresentar uma doutrina lapidada, cristalina, bíblica, santa, conforme a palavra vem me apresentando. Que nós não sejamos como esse jogo aqui, ó. Que nós não queremos, sobressair um sobre o outro por vanglória, por ganância, mas que sobressaímos pela verdade, somente pela verdade, mais nada. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Se inscreva, curte, compartilhe e nos acompanhe aqui no nosso canal Família de Deus.